é a versão grega do nome Saul, o nome do primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, da qual Paulo também era daquela tribo lá. Ele nasceu na cidade de Tarso, e ele viveu, na verdade, entre três culturas, porque ele era judeu, filho de judeu, mas ele nasceu e foi educado numa cultura grega, helenista, e vivia. Tarso ficava na Cilícia, uma província romana. Então Paulo, ele era judeu, ele foi criado numa cultura grega romana. E ele tinha o título, o seu pai tinha o título de cidadão romano, e Paulo herdou do seu pai este título que naquela época era extremamente importante. Paulo, ele foi enviado, talvez a sua família rica o enviou para estudar ainda na sua adolescência em Jerusalém. Ele foi estudar em Jerusalém com um dos maiores mestres, um dos homens mais conhecidos, pensadores da época, chamado Gamaliel. E ali aos pés de Gamaliel ele aprendeu as Escrituras, ele aprendeu a estudar as Escrituras, a discernir as Escrituras. Paulo, ele foi extremamente, pela sua cultura, ele foi aproximando do Sinédrio, que era a Suprema Corte de Israel, os 70 juízes mais o sumo sacerdote, e recebeu deles uma missão muito importante para um jovem como Saulo, que era disciplinar e perseguir aquelas pessoas que eram de uma nova seita que havia surgido de um homem chamado Jesus, o Nazareno. E Paulo fez o possível para perseguir esta seita aí. A Bíblia fala lá no livro de Atos que quando Estevão foi morto, Estevão é considerado o primeiro mártir da igreja. Estevão pregava o evangelho, ele era diácono na igreja, pregava o evangelho, e por causa disso ele foi apedrejado, ele foi morto, o primeiro mártir na história da igreja. E a Bíblia diz que, lançando Estevão para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E Saulo consentia na sua morte. Primeira menção de Saulo na Bíblia, ele aparece diante ali, quando Estevão, aquele homem piedoso que amava a Deus, foi apedrejado, e Saulo estava lá, e puseram as vestes, os homens tiraram as suas túnicas para jogarem pedras em Estevão, e Paulo guardava as túnicas daqueles homens, e Paulo consentia na morte. Paulo, quando ele fala mais para frente, no livro de Atos, ele fala no capítulo 26, que ele conta um pouco das coisas que ele fazia. Na verdade, ele fala: a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim eu procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, eu encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles davam meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Paulo, ele fala: eu recebi autorização dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes do Sinédrio lá em Jerusalém, para perseguir os cristãos. Eu entrava por suas casas, eu os aprisionava, eu os obrigava a blasfemar, eu matava-os, eu consentia, eu votava. Quando eu votava, vamos matá-los, o meu voto era sempre sim, vamos matá-los. E eu perseguia os cristãos, entrava pelas suas casas, arrancava-os lá de dentro, levava-os para os cárceres e os prendia. Diante da religião judaica, Paulo, ele vai falar: eu era fariseu de fariseus, de uma família de fariseus, quanto à lei, zeloso da lei. Mas Paulo, um dia indo para Damasco para perseguir cristãos que moravam naquela cidade, no meio do caminho ele teve um encontro com Jesus. Uma luz brilhou e uma voz se ouviu falando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é você recalcitrar, é lutar contra os aguilhões. Dura coisa é você lutar contra o ferrão, lutar contra a espada, lutar contra aquele instrumento que cutucava o gado. É duro você dar um murro na ponta
ponta de uma faca, era mais ou menos o que o Senhor estava dizendo para ele. Na verdade, o Senhor, depois que Paulo caiu ao chão e ficou cego por 3 dias e 3 noites e jejuou, e o Senhor mandou um homem chamado Ananias para orar por ele. Quando aquele homem orou por Paulo, caiu dos seus olhos como umas escamas, e a partir dali, o seu nome de Saulo, de desejável, o Senhor falou: a partir de agora o seu nome será Paulo, que significa pequeno. A vida de Paulo mudou radicalmente. Mesmo na cidade de Damasco, quando ele começou, ele estava lá, ele foi para perseguir, mas de repente ele vai na sinagoga e começa a pregar sobre Jesus. E ele é perseguido ali, ele tem que fugir da cidade, descendo por um cesto. Os seus discípulos o descem por um cesto da muralha durante a noite, para que Paulo fugisse daquele lugar e não morresse. E a partir de então, a sua vida vira uma perseguição o tempo inteiro. Ele fala em 2 Coríntios, capítulo 11, ele fala assim: são ministros de Cristo, eu falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Eu fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia eu passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Paulo, a partir daquele encontro com Jesus, na verdade a sua vida se tornou uma vida perseguida. A sua vida se tornou de açoite em açoite, de varada em varada. Várias vezes ele sofreu varadas, passou fome e sede. Ele foi castigado 5 vezes, ele levou chibatadas, que é 40 menos 1, 39. Por quê? Porque a lei dizia 40 chibatadas, mas os judeus ficavam com medo de errar nas contas, então eles davam sempre 39, uma menos. E Paulo foi açoitado 5 vezes desta maneira. O chicote, na verdade, na sua ponta tinham pedaços de ossos, que era para cortar, rasgar a pele. Paulo sofreu prisões, Paulo sofreu naufrágios, Paulo sofreu perigo no mar, perigo entre os irmãos, perigo entre os judeus, perigo na cidade, perigo em todo lugar, por parte dos judeus, por parte dos gentios. Ele foi açoitado com varas, ele foi apedrejado várias vezes. Tanto sofrimento, na verdade, na vida daquele homem, que teria um futuro brilhante se ele continuasse lá, como ele estava em Israel, depois que ele estudou com Gamaliel. Se Gamaliel visse a Paulo agora, Gamaliel talvez iria dizer: que pena, foi um jovem brilhante, uma inteligência fora do comum. Ele tinha tudo para ser um grande estadista, ele tinha tudo para ser um grande nome da nossa história de Israel, ele tinha tudo para ter um futuro brilhante, majestoso. Mas agora Paulo está velho, e ele fala: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor. Sim, o seu corpo era cheio de cicatrizes, de marcas no seu rosto e no seu corpo, de pedradas e chicotadas e varadas que ele tomou durante dezenas de anos, durante os seus 30 anos que ele serviu ao Senhor. Ele de cidade em cidade passou por sofrimentos que o livro de Atos não conta, mas Paulo conta várias coisas aqui em Coríntios, coisas que ele sofreu. E agora Paulo, ele fala na carta a Timóteo, ele fala: eu, Paulo, o velho, ele já estava velho agora, e ele está preso numa prisão romana, numa casa alugada, que por ser cidadão romano, ele tinha o direito, desde que ele pagasse as despesas daquela casa, prisão, porque ele estava acorrentado a soldados romanos dia e noite. Paulo não tinha dinheiro,
ele não deixou bens materiais para ninguém. Provavelmente Paulo ou não se casou, ou quando se converteu a sua esposa o deixou. Paulo fala sobre casamento. Muitos acreditam porque a maneira como ele fala sobre casamento, que ele poderia ter sido casado, e que quando ele se converteu a sua esposa não quis segui-lo e o deixou. Se ele não se casou por um motivo. Ele não se casou porque ele tinha um propósito no seu coração, na sua vida, que era ofertar a sua vida para Deus, dar tudo para Deus. Nós vivemos em um tempo em que nós não passamos por sofrimentos físicos. No geral, num país como o Brasil, você pode ir em qualquer lugar, numa praça pública, num restaurante, você pode estar num hotel, você pode estar em qualquer lugar, você pode chegar no maior hotel mais chique de São Paulo e sentar ali no sofá com outro irmão, e dar as mãos e orar e agradecer a Deus, e ninguém vai expulsar você daquele lugar. Você pode chegar num restaurante, abaixar a tua cabeça na hora da refeição e falar: Senhor Jesus, obrigado por esta comida, e ninguém vai expulsar você daquele lugar. Você não passa por isso, você não passa por dores, não passa por sofrimentos, não passa por açoites, não passa por varadas, por seguir a Jesus. Mas a pergunta é: o que é que eu tenho dado para o Senhor? O que eu tenho dado da minha vida para Deus? Talvez o Senhor esteja querendo chamar você para uma renovação da aliança, para uma renovação da vida, de uma vida consagrada ao Senhor, para você talvez dar um pouco mais do seu tempo para trabalhar para Deus, ou na casa de Deus, ou dar um pouco mais de si, mais do que você tem dado. Ou talvez você já tenha dado bastante coisas para Deus, e Deus esteja querendo dizer para você que Ele quer ter com você um relacionamento mais profundo, que Ele quer se revelar mais a você, que Ele quer falar mais com você, que Ele quer levantar você de uma maneira sobrenatural. Talvez Deus fale com você. É hora talvez de uma mudança na sua vida, de você colocar o Senhor à frente de qualquer outra coisa na sua vida, à frente do namoro, ou à frente de qualquer outra coisa na sua vida, e falar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eis aqui a minha vida nas suas mãos. Eu dou ao Senhor tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu quero viver para o Senhor. Talvez através desta palavra Deus queira falar isto com você, porque Paulo fala para os irmãos que tudo aquilo que ele passou, na verdade, não era motivo de tristeza. A vida toda de Paulo foi um sacrifício ou uma oferta para Deus. Não era agora que ele poderia ser julgado e ser morto, que ele iria consagrar a sua vida a Deus de última hora. Mas a vida inteira de Paulo, depois daquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele falou para Deus ali: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E a partir daquele instante, tudo o que ele fez foi pensando no reino. Por isso que os seus valores eram diferentes dos valores do mundo secular. Aos olhos dos homens: Paulo, o que você fez com a sua vida? Gamaliel poderia pensar: puxa vida, ele tinha um futuro brilhante, o que ele fez com a sua vida? Está preso, está velho, está precisando de ajuda de pessoas para poder comer, para poder se sustentar numa prisão que é uma casa, mas que ele precisa pagar as contas. Não precisava terminar desta maneira. Ele poderia ter tido outro tipo de vida. Ele poderia ter ganho muito dinheiro. Ele poderia ser um sucesso. Ele poderia ser um membro do Sinédrio reconhecido, líder em Israel. Mas terminar a vida desta maneira em uma prisão não é o que as pessoas valorizam. Um criminoso. Na verdade, o crime de Paulo foi falar que Jesus era o Senhor. O crime de Paulo foi falar que Jesus era Deus. Este foi o crime de Paulo. Era falar que Jesus era Deus.